Quando a gente pensa em tuberculose, parece coisa de livro de história, né? Mas a verdade é que mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que temos hoje, ela continua sendo um dos maiores desafios infecciosos do nosso tempo. É uma batalha muito antiga, mas que a gente trava com ferramentas bem modernas. E só para a gente ter uma noção do tamanho do problema, em 2013, a OMS estimou 9 milhões de casos novos. Pensa só, é como se a população inteira da Suíça pegasse tuberculose em um único ano. É um número que bota a gente de cara com a realidade. Esse inimigo está muito longe de ser derrotado. Então, a pergunta que fica é: como que uma doença que a gente conhece há milênios e que tem cura continua sendo uma ameaça tão gigantesca? Para a gente entender esse paradoxo, esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar bem de perto para o inimigo. Então, o nosso caminho para desvendar isso vai ser o seguinte. Primeiro, vamos conhecer melhor esse inimigo e o impacto dele. Depois, vamos espiar a batalha que rola dentro do nosso corpo, entender como a doença se manifesta, ver qual é o nosso arsenal de diagnóstico e tratamento e, por fim, discutir os grandes desafios de hoje, incluindo umas condições relacionadas. Olha só esse dado. A tuberculose é a doença infecciosa causada por um único agente que mais mata no mundo. E o mais alarmante é que 95% dos casos e das mortes acontecem em países em desenvolvimento. Isso já mostra de cara que a tuberculose é tanto uma doença biológica quanto um sintoma gritante de desigualdade social. Ok, agora vamos mergulhar na fisiopatologia. Pensa nisso como uma invasão militar silenciosa, que é seguida por um impasse longo e tenso. É uma verdadeira guerra de trincheiras que acontece dentro da gente, entre a bactéria, o Mycobacterium tuberculosis e o nosso sistema imunológico. Tudo começa com a inalação. O bacilo chega lá nos alvéolos e é engolido pelas nossas células de defesa, os macrófagos. Só que é aí que está a malandragem da bactéria. Em vez de ser destruída, ela se multiplica ali dentro. É uma tática tipo cavalo de Troia, sabe? Como resposta, nosso sistema imune cerca os invasores, formando uma muralha que a gente chama de granuloma. É o começo de um impasse que pode durar a vida toda. E bem no centro dessa muralha, dessa barricada, acontece uma coisa super característica: a necrose caseosa. O nome já entrega, né? Caseoso vem de caseus, queijo em latim, porque a aparência é essa mesma, uma massa amarelada com o aspecto de queijo. Esse ambiente todo hostil consegue conter as bactérias, mas não mata todas. Elas ficam ali, dormentes, só esperando uma chance. Esse é um conceito central na patologia da tuberculose. Bom, essa guerra interna pode seguir dois caminhos. A gente tem a TB primária, que é a primeira batalha logo depois da infecção, muito comum em crianças, e tem a TB pós-primária, que é a reativação, quando aqueles bacilos que estavam dormindo acordam, às vezes anos depois. E aqui está o pulo do gato clínico. É justamente essa forma de reativação que costuma fazer aquelas cavernas no pulmão e que é altamente contagiosa. Sabe por que a gente fala que a tuberculose é a grande imitadora? Porque ela pode se manifestar de 1000 jeitos diferentes, tanto dentro quanto fora dos pulmões. Vamos dar uma olhada nas apresentações mais comuns. Então, quais são os sinais de alerta? Pensa naquela tríade clássica que levanta a suspeita. Um quadro que se arrasta, com uma febre baixinha no fim da tarde, suores noturnos que chegam a molhar a cama e o pijama e uma perda de peso sem explicação. A tosse, claro, é o sintoma principal do pulmão, e a hemoptise, que é o escarro com sangue, embora assuste, só aparece em uma minoria dos casos. E um erro que não dá para cometer é achar que tuberculose é só no pulmão. Nada disso. O bacilo pode viajar pelo corpo e se instalar em qualquer lugar. O mais comum é nos gânglios, mas ele pode ir para a pleura, para os rins, para a coluna vertebral, causando o famoso mal de Pote, e até para as meninges, que é uma das formas mais graves da doença. Agora, anota aí uma dica de ouro, um macete clínico que vale a pena guardar para a vida. Quando a gente encontra pus na urina, mas as culturas para os bactérias de sempre vêm negativas, a tuberculose geniturinária tem que entrar na lista de suspeitas. É um clássico, mas que ajuda demais na prática. A boa notícia é que, apesar de tudo isso, hoje a gente tem um arsenal bem forte para diagnosticar e tratar a tuberculose. Vamos ver as principais ferramentas que mudaram completamente o prognóstico dessa doença. Diagnosticar TB é uma corrida contra o tempo. A gente tem a baciloscopia, que é um método antigo. É rápido, mas falha bastante. A cultura é o nosso padrão ouro, super precisa, mas, poxa, demora semanas para sair o resultado. E aí que entra a grande revolução, o teste molecular, o ExPERT.
Em menos de 2 horas, ele não só acha o DNA do bacilo, como já diz pra gente se ele é resistente à rifampicina, um dos nossos principais remédios. Isso muda completamente o jogo no manejo do paciente. E para tratamento tem uma sigla que tem que estar na ponta da língua, RIPE. Ela representa os 4 medicamentos de primeira linha: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Essa combinação é a espinha dorsal do tratamento moderno contra a tuberculose. O tratamento padrão leva 6 meses e tem uma estratégia bem clara. Os 2 primeiros meses são a fase de ataque, com as 4 drogas para dar uma pancada inicial na maior parte das bactérias e diminuir a transmissão. Já os 4 meses seguintes são a fase de manutenção, com 2 drogas para eliminar os bacilos mais teimosos e evitar que a doença volte. Mas nem tudo são flores, né? A luta contra a TB hoje enfrenta 2 gigantes que ameaçam décadas de progresso: a resistência aos medicamentos e a coinfecção com HIV. A resistência aos remédios, gente, é um verdadeiro pesadelo. Para uma TB sensível, a gente tem um arsenal eficaz, mas a cada nível de resistência que a bactéria desenvolve, nossas opções de tratamento despencam. O tratamento fica mais longo, muito mais tóxico e as chances de cura, infelizmente, diminuem bastante. E para piorar, tem a parceria mortal com o HIV. Se liga nesse número. Estima-se que 24% de todas as mortes relacionadas ao HIV são, na verdade, causadas pela tuberculose. O HIV derruba o sistema imunológico, o que abre a porta para a TB que estava dormente reativar e para uma nova infecção progredir de forma muito mais agressiva. É a tempestade perfeita. Então, é super importante a gente dominar essas siglas. TB-MDR, ou multiresistente, quer dizer o quê? Que os nossos 2 melhores remédios, a isoniazida e a rifampicina, já não funcionam mais. A TB-XDR é um passo além no desespero. Além de ser resistente a esses 2, ela também é resistente a outras drogas importantes de segunda linha. Tratar esses casos é um desafio gigantesco. Agora, para fechar, vamos dar uma olhada rápida em outras 2 condições que afetam a pleura e que podem aparecer no diagnóstico diferencial, confundindo um pouco o quadro clínico. Primeiro, o derrame pleural, a famosa água na pleura. Um ponto-chave aqui. Na tuberculose, isso geralmente não acontece porque a bactéria invadiu a pleura, mas sim por uma reação de hipersensibilidade, tipo uma alergia do corpo aos antígenos da bactéria que estão ali perto. Por isso que o líquido é um exudato, ou seja, rico em proteínas e células de defesa. E o outro é o pneumotórax espontâneo. Aqui o problema é ar onde não deveria, o que faz o pulmão murchar. É aquele clássico do paciente jovem, alto, magro e fumante. Apesar da causa ser outra, a dor no peito e a falta de ar podem, à primeira vista, ser confundidas com uma complicação de doença pulmonar. Por isso é importante ter ele em mente. E a gente termina com uma pergunta que vai nortear o futuro dessa luta. Com a resistência aos medicamentos só aumentando, a necessidade de novos diagnósticos, de tratamentos mais curtos e principalmente de uma vacina eficaz nunca foi tão urgente. A próxima fronteira nessa guerra milenar vai exigir muita inovação e compromisso global. E essa é uma batalha que a nossa geração de profissionais de saúde vai ter que encarar de frente.